A gente fala agora da possibilidade de interrupção da vacinação contra a Covid-19 em algumas cidades pela falta de doses. No Rio de Janeiro, a imunização vai ser suspensa já a partir de amanhã. Nós vamos conversar agora com a Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Ela já aparece aqui na tela para a gente. Carla, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao 360. E eu gostaria de começar perguntando para você sobre essa nova estratégia que o Ministério pretende adotar. Ele deve apresentar amanhã uma apuração nossa aqui da CNN, que o ministro deve apresentar para os governadores ali uma imunização mais regionalizada. Eles querem imunizar primeiro algumas regiões onde a variante da Covid-19 está mais célere ali, está contagiando muito mais pessoas. Como você avalia essa medida? Boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Glória. Um prazer estar falando com vocês novamente. Eu acredito que desde o começo isso já deveria ter sido pensado, né? Em função da escassez de vacinas, essa pulverização que foi feita no Brasil, municípios recebendo entre 10, 50, 100 doses, isso tem pouca efetividade, né? Nós precisamos realmente olhar o cenário epidemiológico e concentrar essas vacinas nessas localidades, principalmente onde nós estamos vendo essas variantes novas, que elas podem se disseminar pelo país como um todo. Então, se possivelmente nós já tivéssemos feito isso na região amazônica, né, principalmente em Manaus, a gente poderia evitar possivelmente essa corrida que nós estamos vendo agora, né, contra o tempo dessa variante passando para outras localidades, que vai ser difícil a gente controlar neste momento agora, porque já temos várias cidades com essa nova variante. Doutora, a gente está vendo agora já escassez de vacina em algumas capitais. Isso daí eu lembro que lá no começo, né, do Plano Nacional de Imunização, já se era alertado por causa da quantidade de vacinas, quantidade de doses que a gente tinha um número previsto, né, aqui no Brasil. Qual que é o problema agora da gente ter essa escassez de vacinas justamente no momento em que a gente está vendo essa nova cepa se espalhar pelo Brasil? Realmente isso era previsto, né? A quantidade de vacinas para o nosso país é insuficiente. Nós temos uma população muito grande, aí em torno de 150 milhões de pessoas a serem vacinadas. Só na primeira etapa, prevista pelo próprio Ministério da Saúde, seriam necessários 30 milhões de doses. Então, à medida que hoje nós temos em torno só de 10 milhões de doses distribuídas nesse momento, né, haveria essa escassez. Então, é preciso agora, nas próximas remessas que o Ministério receba, que ele olhe efetivamente qual será a melhor estratégia a utilizar essas vacinas, né, de forma que a gente possa ter um resultado mais rápido nessa vacinação. Pulverizar essa vacina para todos os municípios, né? E a gente vendo a possibilidade, inclusive, desses fura-filas, da gente não ter o controle, né, dessa vacinação, é preciso realmente concentrar a vacinação nos locais onde a gente tem uma maior incidência da doença, onde a gente precisa ter uma maior efetividade dessa vacinação. Doutora, tem uma notícia que acabou de chegar, é o seguinte, o Ministério da Saúde assinou um contrato com o Instituto Butantan para a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac. Vou pedir para a senhora ficar um pouquinho aqui com a gente, que a gente vai chamar o nosso analista, o Yuri Pita, que tem os detalhes dessa história. Ele está chegando aqui agora com essa história. Vamos saber quantas doses a gente deve ter no total agora. Oi, Yuri. Oi, Glória. Pois é, com esse novo contrato, segundo o contrato do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, a Coronavac vai ser disponibilizada num total de 100 milhões de doses até o fim do ano. 46 milhões era daquele primeiro contrato, que tem vigência até 30 de abril, e este segundo contrato prevê mais 54 milhões de doses a partir de maio até o fim do ano, totalizando essas 100 milhões de doses. Glória, o contrato foi assinado na noite de ontem, essa informação confirmei com o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, e era dentro do previsto. Naquele primeiro contrato, havia uma cláusula de preferência para que fosse renovado e segue aquele script que está previsto, aliás, no Plano Nacional de Imunização. Vale a gente lembrar, Glória, que o Instituto Butantan já entregou ao PNI aproximadamente 10 milhões de doses, na verdade 9 milhões e 800 mil doses,
e que a partir de terça que vem, dia 23, vai retomar a entrega. Houve aí um intervalo, um gargalo de falta de insumos vindos da China e por isso o PNI deixou de receber por um tempo. Desde o dia 5 de fevereiro não recebe novas doses da Coronavac. Essa cadeia de entregas do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde vai ser retomada agora na terça-feira, dia 23, num fluxo previsto aí de 600 mil doses por dia, totalizando aí para conseguir cumprir o contrato. O Instituto Butantan tem insumos neste momento para fabricar um pouco mais de 17 milhões de doses. Glória e Kenzo. Obrigado, Yuri, pelas informações. E olha só, a gente vai chamar agora, daqui a pouco a gente já vai retomar, a doutora Carla já continua aqui com a gente, que daqui a pouquinho a gente já vai retomar essa entrevista com a senhora, doutora, porque a Thaís Arbex está nos acionando lá de Brasília, que ela está trazendo um complemento dessa informação que o Yuri acabou de trazer do Ministério da Saúde, assinando a compra aí de 54 milhões de doses, mais 54 milhões de doses da vacina da Coronavac. Thaís, o que você tem aí para a gente? Enzo, o que é importante agora desse contrato é que essa nova compra, ela determina a exclusividade do Ministério da Saúde com o Butantan. Naquele primeiro contrato de 46 milhões de doses, tinha uma cláusula ali que dizia que a exclusividade entre o Butantan e o Ministério da Saúde só se daria após o Ministério oficializar a compra desse novo lote. Então, fechado esse novo lote, fica exclusivo. A gente até conversou bastante sobre isso, porque havia uma expectativa de governadores começarem a comprar, de Butantan começar a vender para outros lugares que não para o Ministério da Saúde. Era essa a informação, Kenzo. Importante esse ponto que você tocou aí, Thaís. E agora a gente vai retomar a entrevista com a doutora Carla Domingues, que vai aparecer aqui na tela para a gente. Doutora, eu gostaria já de começar a retomar essa entrevista com a senhora, repercutindo um pouco sobre essa assinatura do contrato aí de mais 54 milhões de doses da Coronavac, que serão essenciais nesse momento agora que algumas unidades da federação já passam por esse respiro, né? Ou seja, já há uma escassez no número de doses em diversas unidades da federação. Kenzo, a gente tem que ter claro, né, que é uma felicitação para todos nós, né? Vemos mais 54 milhões de doses. Mas essas doses, como vocês mesmos colocaram, serão entregues ao longo do ano. Doutora Carla, rapidamente, eu acho que a gente perdeu rapidamente o sinal, mas agora o sinal está bom, a gente continua falando com a senhora aqui. Por favor, se a senhora puder retomar a sua resposta do começo, para todo mundo que todo mundo que está em casa possa acompanhar ela completa, por favor. Ok. Nós temos que ficar realmente uma felicidade, né? A gente vê mais esse contrato assinado com a garantia de fornecimento de mais 54 milhões de doses, mas nós também temos que entender que essas vacinas serão entregues ao longo do ano. Então, mesmo assim, ainda é um quantitativo insuficiente para que a gente possa manter a regularidade de envio para os 5.500 municípios brasileiros. Então, mesmo com esse fornecimento, se o Brasil não comprar mais vacinas, porque nós ainda estamos vendo a AstraZeneca com problemas de fornecimento para Biomanguinhos, nós ainda teremos, possivelmente, alguns gargalos ao longo dos próximos meses. É preciso que nós assinemos outros contratos e não ficando só contando com Biomanguinhos e com Butantan neste momento. Doutora, a gente está vendo, nós temos acompanhado ali essa medida provisória que tenta flexibilizar, vamos dizer assim, né, a entrada de outros laboratórios aqui com outras vacinas no Brasil e tira até um pouco os poderes da Anvisa. Como é que a senhora enxerga isso? Seria bom flexibilizar dessa forma a entrada de outros laboratórios com outras vacinas ou precisaria mudar a forma para que a Anvisa mantenha o seu poder sobre a regulamentação das vacinas aqui no Brasil? Parece que o governo federal está querendo abrir mão da condução do Plano Nacional de Vacinação, né? Não vejo o menor sentido de você ter outros laboratórios querendo fazer a oferta de vacinas e isso não seja feito gratuitamente pelo SUS, como nós sempre fizemos. Claro que o setor privado ele pode ser um setor complementar, na medida que nós tenhamos pelo menos os grupos prioritários sendo vacinados. O ideal é que a gente pudesse vacinar os trabalhadores em complementação ao grupo que está sendo vacinado pelo Ministério da Saúde. Mas neste momento que o Ministério da Saúde sequer supriu
a compra para a população com risco de adoecer, ter complicações e óbitos. Nós estamos falando aí, no mínimo, da população idosa e das pessoas com comorbidade, já está abrindo a vacinação para o setor privado. Parece que realmente nós abrimos mão da governança nacional, né, e estamos deixando que cada um organize a sua vacinação, inclusive o setor privado. Eu acho que esse não é o caminho adequado. Doutora Carla, aproveitando a sua experiência nesse programa de imunização que a senhora já teve ali dentro do Ministério da Saúde, eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente como é possível a gente, uma estratégia para impedir aquela cadeia de transmissão, né, do vírus. A gente tem visto aí, a gente tem noticiado que já existem pelo menos 200 casos confirmados dessa nova cepa espalhados aí em todo o país. E qual é a forma, doutora? Existe uma forma agora de se impedir essa cadeia de transmissão no estágio que nós estamos nesse momento no país? Infelizmente não, Kezo. Eu acho assim, que nós perdemos essa oportunidade lá no início, quando você só tinha basicamente de termos feito um enfrentamento dessa vacinação numa localidade com uma população pequena, né? Você teria vacina para fazer essa ação. Neste momento, não há vacina suficiente no Brasil para interromper uma cadeia de transmissão. Precisaríamos de milhões de doses vacinando várias cidades ao mesmo tempo. Então, eu acho que, infelizmente, esse time nós perdemos no nosso país. A seu ver, doutora Carla, qual seria a melhor estratégia no momento, então? Olhar aonde nós vamos ter maior impacto no adoecimento, né? Onde você tem a carga da doença. Não pensar em interrupção da cadeia de transmissão, isso não é possível. Mas localidades onde a gente tem uma elevação do número, principalmente de óbitos, onde os serviços de saúde estão esgotados, possivelmente essa pode ser uma estratégia de você vacinar pelo menos a população idosa. Nós já estamos vendo os resultados de Israel. Eles vacinaram rapidamente a população idosa e a curva da doença naquela localidade caiu rapidamente. Então, neste momento, o que nós podemos, com as vacinas que nós temos, é prevenir óbitos e hospitalizações, e não cadeia de transmissão. Ok, doutora Carla, muito obrigado pelas informações. A gente conversou com a doutora Carla Domingues, infectologista, especialista nesse programa de imunização, trabalhou no Ministério da Saúde. Doutora Carla, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no 360. Eu que agradeço, Kenzo, e lembrando, eu sou epidemiologista, não infectologista, mas um prazer falar com vocês. Obrigado.